Em primeira audiência, Nicolás Maduro se declara inocente e afirma que ainda é presidente da Venezuela. E você vai ver também. Número de afogamentos e resgates nas praias aumenta no Rio. E ainda, preços de imóveis residenciais disparam 6,5% em 2025. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos agora ao vivo nesta terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Dezenas de manifestantes a favor ou contra a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela se reuniram em frente ao Tribunal Federal de Nova York. O presidente deposto, Nicolás Maduro, compareceu nesta segunda-feira à sua primeira audiência judicial. O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, se declarou inocente nesta segunda-feira em sua primeira apresentação à Justiça de Nova York. Ele também denunciou que foi sequestrado por forças americanas em sua residência. Vestindo o uniforme de presidiário, Maduro, de 63 anos, afirmou perante o juiz que continua sendo presidente da Venezuela. Ele é acusado de tráfico de cocaína para os Estados Unidos, assim como sua mulher Cília Flores, de 69 anos, que também se declarou inocente. Do lado de fora da corte nova-iorquina, houve protestos e as opiniões estavam divididas. Espero que ele pegue prisão perpétua. Não quero que ele seja morto. Quero que pegue prisão perpétua para pagar por tudo o que fez. O que ele fez ao meu país é terrível. Não só as pessoas, prendendo só porque eram contra ele, mas também porque destruiu toda a produção, tudo no meu país. Eu me oponho porque as pessoas do país deles realmente se opõem. As pessoas estão realmente contra a intervenção americana. Por que alguém ia querer que um país estrangeiro viesse fazer isso com o seu país? As pessoas no exterior querem isso, não as pessoas dentro da Venezuela. Maduro e Cília foram retirados à força de Caracas no último sábado, durante ataques que incluíram comandos terrestres, bombardeios de caças e uma imponente força naval. Após comparecer à corte nesta segunda-feira, os dois retornaram à prisão do Brooklyn, chamada de Centro de Detenção Metropolitano. A próxima audiência foi marcada para 17 de março. Até lá, o casal permanecerá preso em Nova York. O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, disse que é hora de dar um basta à mais recente ameaça de anexação feita pelo presidente americano. Donald Trump insiste que a ilha dinamarquesa no Ártico deve fazer parte dos Estados Unidos. O primeiro-ministro da Groenlândia rebateu nesta segunda-feira a renovada ameaça de anexação feita pelo presidente americano Donald Trump, insistindo que a ilha ártica deve fazer parte dos Estados Unidos. Jens Frederik Nielsen escreveu no Facebook: "Chega de pressão, chega de insinuações, chega de fantasias de anexação. Estamos abertos ao diálogo, estamos abertos a discussões, mas isso deve ser feito pelos canais adequados e com respeito ao direito internacional." Ao mesmo tempo, a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen alertou que se os Estados Unidos atacassem um país da OTAN, seria o fim de tudo. Trump reiterou seu apelo pela anexação da Groenlândia no domingo, poucas horas após a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. O apelo reacendeu os temores sobre o território autônomo dinamarquês, que possui uma localização estratégica e importantes recursos minerais ainda inexplorados. Diversos líderes europeus expressaram seu apoio à Dinamarca, parceira dos Estados Unidos, na OTAN. A União Europeia continuará a defender os princípios da soberania nacional, da integridade territorial, da inviolabilidade das fronteiras e da Carta da ONU. Esses são princípios universais e não deixaremos de defendê-los, ainda mais se a integridade territorial de um Estado-membro for questionada. Em Pequim, o Ministério das Relações Exteriores da China pediu que Washington parasse de usar a chamada ameaça chinesa como desculpa para buscar ganhos pessoais. No mês passado, Trump afirmou que navios russos e chineses estavam por toda a parte na costa da Groenlândia.
O bar onde 40 pessoas morreram no trágico incêndio na noite de Ano Novo na estação de esqui suíça de Crans-Montana não foi operado pelas autoridades há 5 anos. Entre 2020 e 2025 não foram realizadas inspeções regulares. O Conselho Municipal só tomou conhecimento desse fato ao examinar neste fim de semana os documentos entregues ao Ministério Público. Lamentamos isso profundamente. A Justiça dirá qual influência essa falha teve na cadeia de causas que levou à tragédia. Assumiremos toda a responsabilidade que a Justiça determinar. O fogo começou na noite de Ano Novo, quando muitos jovens celebravam a virada no bar da estação de esqui. A polícia já identificou os 40 mortos, com idade média de 19 anos, e as 116 pessoas feridas, das quais 83 continuam hospitalizadas. Segundo as investigações, o incêndio foi aparentemente desencadeado por fogos de artifício em garrafas de espumante, mantidas muito próximas ao teto. Os responsáveis pelo estabelecimento estão sendo investigados por homicídio culposo, lesão corporal culposa e incêndio culposo. A autoridade municipal anunciou que vai cobrar uma agência externa especializada em inspeções em todos os estabelecimentos públicos e proibir o uso de artistas pirotécnicos em ambientes internos. E no Oriente Médio, Israel voltou a bombardear o Líbano, alegando ter atingido alvos do Hezbollah e do Hamas. O presidente libanês denunciou as ações como uma forma de minar os esforços para evitar uma escalada do conflito. Os ataques começaram com bombardeios em 4 localidades, nas quais Israel emitiu ordens de evacuação. Ataques subsequentes ocorreram sem aviso prévio. Apesar do cessar-fogo de novembro de 2024, que deveria ter encerrado mais de 1 ano de hostilidades entre Israel e o Hezbollah, as forças armadas israelenses continuam atacando o Líbano e mantêm tropas em 5 áreas que consideram estratégicas. Os confrontos entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah eclodiram no contexto da guerra na faixa de Gaza. O Hezbollah é um aliado do movimento islamista palestino Hamas. Sob pressão dos Estados Unidos, o governo libanês prometeu desarmar o Hezbollah, que ficou severamente enfraquecido após mais de 1 ano de combates com Israel, incluindo 2 meses de guerra aberta. E agora, mudando de assunto, já está disponível o calendário e as regras para o pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA 2026. O imposto veicular tem desconto para pagamentos em parcela única em janeiro. Em São Paulo, o pagamento em cota única no mês de janeiro, ou seja, quitar o valor total do imposto total de uma só vez, terá o desconto de 3% para veículos usados. No caso de veículos 0 quilômetro, o desconto de 3% vai ser para quem fizer o pagamento em até 5 dias úteis após a emissão da nota fiscal. O IPVA de carros novos também pode ser parcelado em até 5 vezes, com a primeira parcela vencendo em até 30 dias após a emissão da nota. Os vencimentos variam conforme a placa do carro. Com isso, os carros de placas final 1 vencem no dia 12, com final 2 vencem no dia 13 e assim por diante, até o final 0, que vencem no dia 23. O mesmo calendário vale para quem optar por pagar sem desconto em fevereiro. Já quem optar pelo parcelamento do IPVA 2026 pode quitar o valor em até 5 vezes de janeiro a maio. O valor total do imposto precisa ser no mínimo de R$ 222 para poder parcelar. E cada parcela precisa ser de no mínimo R$ 74. Os veículos de carga, categoria caminhão, têm um calendário especial com pagamento sem desconto que pode ser feito até 22 de abril. O parcelamento também segue o limite de até 5 parcelas, mas com datas fixas no dia 20 dos meses previstos, independentemente do final da placa.
Já cota única com desconto até 23 de janeiro. E veja a seguir, mar agitado aumenta número de resgates e afogamentos nas praias do Rio. E agora na sua tela, vamos dar uma olhada no tempo em BH, Minas Gerais. 19 graus neste momento. Redação Hit volta já. O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 42 minutos. No Rio de Janeiro, o mar agitado fez aumentar o número de afogamentos e resgates nas praias. O número de salvamentos neste ano já é 40% maior do que no mesmo período do verão passado. Os bombeiros começaram o ano trabalhando muito mais neste ano. No Rio de Janeiro, a ressaca do mar está tirando a paz de turistas e salva-vidas nas praias cariocas. E apesar das bandeiras vermelhas, que indicam perigo, fincadas na areia ao longo de todas as praias, muitos arriscam entrar no mar. Resultado: desde o ano novo, os dias estão sendo de muita correria para os bombeiros nos resgates de banhistas. O mar está agitado no Rio de Janeiro, com ondas grandes e correntes fortes desde a virada do ano. E a imprudência transforma momentos de lazer em desespero. O número de salvamentos já é 40% maior do que no mesmo período do verão passado. O Corpo de Bombeiros realizou mais de 2.200 resgates em apenas 4 dias no Rio. Alguns turistas perceberam o perigo e preferiram a prudência em dias de mar bravo. Por conta disso, os bombeiros alertam dos principais riscos ao entrar no mar. Além do mar agitado, com ondas fortes, comum em dias de ressaca, é preciso evitar as correntes de retorno, que puxam para longe da praia e aumenta a dificuldade para sair do mar. Os salva-vidas alertam aos turistas para preferir se banhar próximo a postos de guarda-vidas, respeitar as sinalizações com placas de perigo e, com o mar agitado, a melhor dica é ficar na areia e, no caso de correnteza, é importante manter a calma, flutuar e pedir ajuda ao invés de nadar contra. Também é importante evitar o banho noturno, quando diminui a visibilidade. Os preços de imóveis residenciais dispararam em 2025. O ano teve a segunda maior alta dos últimos 11 anos, ficando atrás apenas de 2024. Onde as cidades com as maiores altas estão no sul do país. Em média, um imóvel residencial para venda ficou 6,52% mais caro em 2025. Segundo os dados do índice Fipesap, o resultado representa a segunda maior alta anual dos últimos 11 anos, ficando atrás apenas de 2024, quando os valores avançaram 7,73%. O aumento superou a inflação ao consumidor no ano, estimada em 4,18% pelo Fipesap, com base no IPC acumulado. Os cálculos apontam uma alta real de 2,24% nos imóveis, já descontando a inflação. Entre as capitais, os maiores avanços no ano foram observados em Salvador, com alta de 16,25%, e João Pessoa, com 15,15%. Já as menores altas foram registradas em Brasília, com 4,5%, e Goiânia, com 2,55%. O preço médio de venda de imóveis residenciais, calculado nas cidades monitoradas, ficou em R$ 9.000 o metro quadrado em dezembro. Considerando essa base, um apartamento de 50 metros quadrados custava, em média, R$ 480 mil. A cidade mais cara da lista
é Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde o metro quadrado do imóvel custa, em média, R$ 15 mil. No caso de uma residência de 50 metros, por exemplo, o valor passaria para 745 mil. Já a cidade com o metro quadrado mais barato é Pelotas, no Rio Grande do Sul, custando 4.300 em média. Com isso, um imóvel de 50 metros quadrados custaria em torno de 217 mil. E já está mais caro para circular por São Paulo com o transporte público. Os preços das passagens de ônibus, metrô e trem subiram nesta terça-feira. O paulistano que saiu cedo para trabalhar já teve uma surpresa. Os preços dos transportes públicos subiram nesta terça-feira. No caso dos ônibus, o valor foi reajustado pela Prefeitura em 30 centavos. Com isso, a passagem passou a custar R$ 5,30. As tarifas de trens e metrô também sofreram reajuste pelo governo paulista e passaram de R$ 5,20 para R$ 5,40. A gestão municipal afirma que o aumento de 6% ficou abaixo do IPC-FIP, transporte coletivo, acumulado do ano, de 6,5%. Apesar da justificativa, o reajuste está acima do índice de inflação acumulado nos últimos 12 meses pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, do IBGE, chegou a 4,5% no ano. Em nota, a Prefeitura de São Paulo ainda acrescentou que o valor dá a possibilidade de o passageiro utilizar até 4 ônibus no período de 3 horas com o bilhete único. A alta da tarifa já tinha sido sinalizada pelo prefeito no início do mês. Na ocasião, Nunes havia dito que precisava manter o equilíbrio das contas do transporte na cidade. Além da capital paulista, 5 municípios da Grande SP, que formam o consórcio intermunicipal da região oeste metropolitana de São Paulo, anunciaram um aumento na tarifa de ônibus, passando de R$ 5,80 para R$ 6,10. O aumento vale para Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira e Itapevi. Os trabalhadores que aderiram ao saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, já podem se organizar para os pagamentos deste ano. Quem nasceu em janeiro e optou pela modalidade está com o valor liberado desde o dia 2 de janeiro, primeiro dia útil do mês. O saque aniversário fica disponível por até 90 dias e pode ser feito de forma digital, pelo aplicativo do FGTS ou presencialmente nas unidades da Caixa. Tem direito a sacar o FGTS em 2026. Os trabalhadores que possuem saldo em contas ativas ou inativas do FGTS aderiram previamente à modalidade saque aniversário. E quem não fez a opção continua automaticamente no saque rescisão, modelo tradicional do FGTS. Quem pode sacar o FGTS em 2026? Possuem saldo em contas ativas ou inativas do FGTS. Aderiram previamente à modalidade saque aniversário. Quem não fez a opção continua automaticamente no saque rescisão, modelo tradicional do FGTS. O valor fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário e pode ser retirado por até 3 meses. Se o valor não for sacado dentro do prazo, o dinheiro retorna automaticamente para a conta do FGTS e só poderá ser retirado no ano seguinte. Também é possível sacar o valor presencialmente nas agências da Caixa, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. A Anvisa liberou o estudo clínico em humanos da polilaminina, uma proteína voltada para o tratamento de lesões na medula espinhal. A substância faz parte de um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro há mais de 20 anos. Durante esse período de estudos, a polilaminina já havia mostrado resultados promissores em testes iniciais, ainda limitados, com recuperação parcial de movimentos, em alguns casos considerados improváveis. Agora, pela primeira vez, o tratamento entra num protocolo formal de pesquisa clínica aprovado pela Anvisa.
é um passo indispensável antes de qualquer avaliação mais ampla sobre sua eficácia. A autorização concedida pela Anvisa diz respeito ao estudo de fase 1, etapa inicial de qualquer pesquisa clínica em humanos. O objetivo não é provar se o tratamento funciona, mas avaliar se ele é seguro para os pacientes, identificando possíveis riscos e efeitos adversos da aplicação. Nessa fase, apenas 5 voluntários poderão participar. O perfil é bastante específico. Pessoas entre 18 e 72 anos que tenham sofrido uma lesão medular completa, com perda total de sensibilidade e movimento, causada por um trauma recente, ocorrido há menos de 72 horas. Além disso, a lesão precisa estar localizada na região torácica da medula, entre as vértebras T2 e T10, e o paciente deve ter indicação cirúrgica. A aplicação da polilaminina será feita uma vez, de forma intramedular, diretamente na área lesionada da medula espinhal, durante o procedimento cirúrgico. Pacientes com lesões crônicas ocorridas há meses ou não ficam fora do protocolo neste momento. O estudo é patrocinado pelo Laboratório Brasileiro Cristalia, responsável pela formulação usada nessa fase clínica. Os locais onde a pesquisa será realizada ainda não foram divulgados. A expectativa é que essa etapa dure ao menos 6 meses. Só depois da análise dos dados de segurança será possível decidir se o tratamento pode avançar para as fases 2 e 3, voltadas à comprovação de eficácia. E agora falando sobre o tempo, a capital paulista e o litoral de São Paulo devem ter um início de semana ainda chuvoso, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Nos últimos dias, o litoral paulista, principalmente, tem experimentado chuvas intensas devido à persistência de uma frente fria. Cidades como Ubatuba, São Sebastião e Caraguatatuba registraram acumulados significativos de chuva, com valores chegando a 150 milímetros em algumas localidades. O volume é quase o equivalente ao que a região costuma receber durante o mês inteiro de janeiro. A previsão é que a precipitação continue até o próximo dia 7, com novos acumulados de até 50 milímetros por dia. Na cidade de São Paulo, a previsão também indica chuvas até quarta-feira, com acumulado até 30 milímetros por dia, com risco de alagamentos em áreas como a região central e zonas mais baixas, como a zona leste e a zona norte. Nesta terça-feira, a temperatura na capital deve variar entre 20 e 27 graus Celsius, com sensação térmica mais quente devido à alta umidade relativa do ar, que pode ultrapassar os 90% em alguns momentos. Segundo o INMET, o tempo abafado continuará com a predominância de nuvens carregadas, que trarão pancadas de chuva esparsas e trovoadas, principalmente no final da tarde e à noite. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas alerta também para o risco de ventos fortes no final da tarde, com rajadas que podem atingir até 50 km por hora em algumas áreas da cidade. Para quarta-feira, a máxima esperada já vai a 29 graus Celsius e a mínima fica em 17 graus Celsius. E o Redação Hit fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente terça-feira para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30. Até mais.